O nosso tema de hoje é o Evangelho de Mateus. O seu original foi escrito em hebraico, ou melhor, aramaico, a língua original, a língua de Jesus, a língua dos judeus. O seu autor, quem escreveu ele, é um pecador público, com o nome de Mateus ou Levi, um coletor de impostos, um contador, alguém que estava a serviço do Império Romano nos tempos de Jesus, que não era bem visto, mas que, ao ouvir a voz do Mestre dizer: "Vem e segue-me", levantou, deixou tudo e o seguiu. Este é Mateus. Esta é a nossa primeira lição, o autor do primeiro Evangelho. Inscreva-se no canal, coloque lá, dê o seu joinha, coloque lá o sininho e você vai receber todos os vídeos dessa aula. Serão 5 aulas, serão 5 lições do Evangelho de São Mateus. Primeiro, então, como disse, Mateus, autor do primeiro Evangelho. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Esse texto está em Mateus capítulo 10, versículos 2 a 4. Mateus também, o dito Levi, era publicano. Ele mesmo se reconhece como um publicano, um cobrador de impostos. Chamado por Jesus, logo deixou tudo. Nós temos a narração deste chamado em Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13, também no Evangelho de São Marcos 2, 14, 17 e em Lucas 5, 27 e 32. O mais interessante é que ele é chamado de Levi. Levi, vamos imaginar assim, é um nome um pouco mais familiar tanto em Marcos quanto em Lucas. Mas em Mateus ele se chama pelo nome e ainda com esse adjetivo, o cobrador, o publicano, o cobrador de impostos. O Evangelho de São Mateus, ele é um evangelho que nos chama a refletir profundamente sobre as fontes. Afirmam-se as fontes que, após a ascensão de Jesus, Mateus ele se dedicou ao apostolado entre os judeus. Depois foi pregar aos pagãos na Etiópia, onde possivelmente morreu mártir. O interessante é que a tradição atribui a Mateus a autoria do primeiro evangelho. E como explicar, como justificar esta crença, essa possibilidade que nós vemos aqui? O Antigo Testemunho, o primeiro testemunho dado sobre a autoria de Mateus, foi feito por Pápias, o bispo da Frígia, no ano de 130 aproximadamente. Mateus, texto de Pápias, Mateus, por sua parte, pôs em ordem os logia, que querem dizer os dizeres, as palavras, na língua hebraica, e cada um depois os traduziu ou interpretou como pôde. Quem coloca isso está no História da Igreja, volume 3, escrito por Eusébio. O que eram os logias? Vocês imaginem, naquele tempo nós não podemos imaginar a Bíblia bonitinha, assim, todos os livros, folheando. Eram rolos, eram papiros, eram pergaminhos. E Mateus escreveu todas as palavras, todos os dizeres de Jesus. Isso para dizer o seguinte, as catequeses que os apóstolos usavam, as primeiras catequeses que foram destinadas aos judeus, elas foram escritas em aramaico. Só que o aramaico, após a perseguição, caiu em desuso, porque quem falava aramaico acabava sendo perseguido. Então, ele passou a ser traduzido para o grego.
né? O Evangelho foi escrito em hebraico, né? Ou seja, o aramaico, melhor dizendo, e muitos pregadores, né, o traduziram para o grego. Esse grego, inclusive, Marcos, Lucas e também João conhecia o texto em hebraico, em aramaico, melhor dizendo, e ele serviu de base para Lucas, para Marcos e depois para João. Todos esses textos que foram escritos em aramaico, com o passar do tempo, vocês imaginem. Então, traduzia-se para o grego. E o grego que nós falamos aqui não é o grego clássico, o grego chamado koiné, que era uma língua de comércio, que era uma língua um pouco mais bruta, não a língua dos poetas, Virgílio e por aí vai, né? Mas nós temos um grego e nem sempre as traduções eram as melhores. Por isso, a igreja escolheu um cânone, né, alguns textos que podiam ser ditos como próximos àquilo que era original. Santo Irineu afirma que Mateus compôs o evangelho para os hebreus na sua língua, enquanto Pedro e Paulo em Roma pregavam o evangelho e fundavam a igreja. E isso está escrito no Adversos Hereses, livro 3, capítulo 1, versículo 1. Outros testemunhos, né, podíamos citar aqui, mas bastam esses, né? O que a gente pode afirmar sobre os textos de Mateus? Bom, os textos de Mateus, eles são catálogos de catequeses que foram feitas por Jesus, né? Nós vemos que os nomes se dispõem em pares dentro do Evangelho de São Mateus, né? São Pedro, Tiago, Mateus. Então eles têm uma cadência, né? E para que serve isso? Para que se possa decorar. E isso é próprio de quem? Próprio da maneira de pensar dos judeus. Os judeus chegavam a escrever os salmos em ordem, usando a primeira letra do alfabeto. Então, nós vemos muitas vezes nos evangelhos Aleph, Bet, Dalet, são a maneira de escrever para que fique fácil de ser decorada. E isso passou para o evangelho. Então, eles são colocados em pares para que possa ser decorado isso. Notemos ainda que somente Mateus, né, o apóstolo, é mencionado como o cobrador de impostos ou publicano, ou seja, somente no evangelho dele, ele se chama de cobrador de impostos. Então, quem mais que o próprio se trataria assim? Já que, entre os outros, ele é uma figura ilustre, uma figura muito respeitada, mas que esse passado, esse histórico dele, cobrador de imposto, pecador público, ele foi deixado à parte no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. É o único a narrar também o episódio do imposto no templo, né? Onde Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não se pode servir a dois senhores, ou servirá a Deus ou servirá o dinheiro. A palavra dinheiro, o Deus do dinheiro, que está no texto, né? O texto original, próximo do original, é Mamon, o Deus do dinheiro. Então, próprio dizer que Mateus deixa de servir a Mamon e passa a servir a Yahvé, ao Senhor. Ele ouve o chamado de Jesus, ele passa a seguir o Messias, o Quírios, e se coloca a serviço. Em conclusão, nós podemos compreender que entre o grupo dos apóstolos, ele é o mais apto. Por que ele é tão importante para aquele primeiro momento? Tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que ele falou estava vivo ainda, porque ele ouviu, ele esteve presente, ele ouviu todas as pregações e ele transcreveu
todas essas pregações dentro de uma lógica própria de um judeu falando a outros judeus. Muito interessante a expressão ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Na sequência do capítulo 10, do chamado dos apóstolos, do envio dos apóstolos, Jesus diz como se portar ao chegar nas comunidades, como chegar às casas, o que fazer quando chegar às casas. Mas é muito interessante essa expressão que se encontra em Mateus. E de primeiro, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E num primeiro instante, não se tem o foco de ir aos pagãos, é as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa palavra ovelhas perdidas, desde Ezequiel, ela é muito falada. Ou seja, o Evangelho de São Mateus tem outros momentos onde isso é citado. No capítulo 15, novamente é citado, numa cena que ela é um pouco constrangedora, porque a mulher vem, uma cananeia, uma estrangeira, vem e pede que o Senhor cure a filha dela. E ele diz assim: eu tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos, né? Mas a beleza da expressão da mulher: também os cães comem daquilo que cai da mesa de seus donos. Ou seja, a humildade lhe toca. E Jesus vai dizer, uma fé tamanha, uma fé que consegue passar por cima do próprio ego para conseguir o bem a alguém que é amado. Isso é próprio de alguém que crê no verdadeiro evangelho, no verdadeiro amor. Então o Evangelho de São Mateus tem essa dinâmica, uma dinâmica que toca temas muito providenciais. O Evangelho de Mateus também, ele é escrito dentro de uma dinâmica, de um pensamento hebraico. O Evangelho, ele tem uma organização, ele tem uma métrica, ele tem uma dinâmica própria de um judeu. A maneira com que Mateus se refere às coisas é para pessoas que conhecem. Quando nós vemos as mesmas cenas narradas por Marcos e por Lucas, nós vamos ver que eles explicam o que é aquilo. Mateus não. Mateus está falando para judeus que conhecem o rito, conhecem aquela palavra, conhecem aquela expressão. O Evangelho de São Mateus também é rico em citações do Antigo Testamento, citação dos profetas, citação da lei. E por que isso? Porque ele quer mostrar que Jesus é o Messias, que está prometido na lei e nos profetas. Então, o Evangelho de São Mateus é um evangelho para ser lido com muita atenção, muita dedicação, porque ler o Evangelho de São Mateus, seguir as notas de rodapé, ler os comentários bíblicos dessas notas, é fazer uma viagem por todo o Antigo Testamento. Se nós olharmos o capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, ele é uma viagem por todas as gerações que precederam o Cristo. Toda a caminhada do povo de Israel até chegar. Essa caminhada que, pasmem vocês, é narrada por um pecador que não exime de colocar na história de Jesus pecadores, adúlteros, estrangeiros. Por quê? Porque ele sabe que a salvação chegou para as ovelhas perdidas de Israel. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. A próxima lição, ela é muito bonita. Nós vamos tratar das ovelhas perdidas da casa de Israel. Até o próximo vídeo.